Vamos começar a falar daquela parte que eu tinha comentado de como usar a série de potências para resolver problemas. Então, considerando aqui uma equação diferencial de segunda ordem, um P vezes Y duas linhas, mais Q vezes Y linha, mais R vezes Y igual a zero. Vamos montar ela no formato mais simples, que é dividir por P no intervalo contendo o ponto x0. Desde que esse ponto x0 seja ordinário. O que é um ponto ordinário? É um ponto em que P não se anula. Então, nesse ponto onde P não se anula, se P for contínua, existe um intervalo ao redor do x0 onde P não se anula. Então, eu posso, nesse intervalo, dividir todo mundo por P, que eu não vou ter zero no denominador. E aí, a expressão fica nesse formato mais simples. Y das linhas mais P, Y linha mais QY igual a zero. E daqui nós podemos trabalhar usando séries de potência. Então, qual é o meu processo aqui? Escrevo Y como uma série de potências, derivo uma vez, derivo a segunda, substituo na equação e resolvo. O ponto onde o Px0 igual a zero é um ponto singular, ele vai ser tratado numa outra hora. Então, vejamos aqui, exemplo 1. Resolvo a equação diferencial a seguir usando série de potências ao redor do ponto zero. Nesse caso aqui, o P é 1, ou seja, todo ponto é regular, porque P nunca se anula. Nós podemos aqui escrever Y como uma série de potências, Y' como a derivada da série de potências, né? Derivando o polinômio, você deriva termo a termo, e Y' como a segunda derivada. Então, a derivada de x elevado a k é kx elevado a k menos 1. Derivando novamente, vai ser k menos 1 vezes k vezes x elevado a k menos 2. Então, aqui eu tenho a função, a primeira derivada e a segunda. O que eu quero aqui é a segunda, né? Então, eu vou pegar esse carinha aqui, substituir aqui. O y2', substituir aqui. E igualar termo a termo. Eu vou ter aqui um somatório começando no 2, né? Já que o A1 e o A0, quando derivou, deu 0. E aqui começando no 0. Para eu igualar eles, eu vou ter que ter o x na mesma potência. Então, o que eu faço? Eu vou reescrever essa série em roxo, essa primeira série, fazendo n igual a k menos 2, para aparecer um x elevado a n aqui. E o n começar do 0 também. Então, reescrevendo, se eu fizer n igual a k menos 2, é a mesma coisa que fazer k igual a n mais 2. Então, k igual a n mais 2, né? Então, aqui fica, no lugar do k, fica n mais 2. No lugar do k menos 1, n mais 2 menos 1 dá n mais 1. AK vira a n mais 2. X elevado a k menos 2 vira x elevado a n. E quando k é igual a 2, n igual a 0, né? Então, começa do 0 aqui. Então, reescrevi o somatório no formato que eu consigo agrupar o xn daqui com o xn daqui. Aí eu junto todo mundo, colocando o xn em evidência, né, tudo dentro do mesmo somatório, colocando o xn em evidência, vai ficar n mais 2, n mais 1, a n mais 2, mais a n, vezes xn igual a 0. Nesse caso, x é uma variável. Se eu quero que essa igualdade valha para todo x, então quem tem que dar 0 é quem está dentro dos colchetes. Ou seja, a equação 9 tem que dar 0. O que eu faço aqui, então? Passo a n para o outro lado e eu tenho uma relação de recorrência. A n mais 2 em função de a n. Então, eu construo aqui a seguinte recorrência.
A2 é igual a menos A0 sobre 2 vezes 1. Quando o n é 0, então A2 é igual a menos A0 sobre 2 vezes 1. Quando o n é igual a 2, A4 é igual a menos A2 sobre 4 vezes 3. Só que o A2 também depende do A0. Então, isso vai ficar A4 é igual a 0 sobre 4 fatorial. De maneira recorrente, né? A6 é igual a menos A4 sobre 6 vezes 4, que é igual a menos A0 sobre 6 fatorial. Ou seja, A2n, 2n aqui é um índice par, é igual a menos 1 elevado a n a 0 sobre 2n fatorial. Para os ímpares, né, A3 é igual a menos A1 sobre 3 vezes 2, A5 vai ser A1 sobre 5 fatorial, e assim por diante. Então, 2n mais 1, que é uma expressão para números ímpares, A2n mais 1 vai ser igual a menos 1 elevado a n, vezes A1 sobre 2n mais 1 fatorial. Então, a soma... Então, eu sei que, dado A0 e dado A1, eu consigo a série toda. O A0 e o A1 podem ser encontrados como condições de contorno da equação diferencial. Nesse caso, nós não colocamos aqui, pegamos só a equação diferencial sem as condições de contorno, mas, uma vez que você escreva a expressão, é fácil achar. Então, aqui eu vou ter os termos quando n é par, aqui eu vou ter os termos quando n é ímpar, e eu posso escrever o y como somatório de A0 menos 1 elevado a n sobre 2n fatorial, que isso aqui são os AN, os A2Ns, né? Que é o que está aqui, são os A2Ns, vezes x elevado a 2n, que é x com potência par. E o A1 vezes os A2n mais 1. Né? Esse aqui são os A2n mais 1. O que está em azul é a expressão da série de potências para o cosseno. E o que está em verde é a expressão para a série de potências do seno. Então, nós descobrimos aqui, usando série de potências, que a solução para essa equação diferencial aqui é uma constante vezes seno mais uma constante vezes cosseno. Que já vimos isso em cálculo 2, né? Mas está consistente, então, a série de potências dá o mesmo resultado, só que escrito de outra forma. E esse é o primeiro exemplo, né? O nosso objetivo aqui é que P, Q e R, esses P, Q e R, não sejam polinômios, mas sejam funções mais elaboradas, para que vale a pena a gente fazer por série de potência. Quando P, Q e R são coeficientes constantes, nós temos lá o método do polinômio característico, né, para resolver a equação. Mas quando eles não forem constantes, nós podemos resolver por série. É uma das formas de se resolver. Então, voltando aqui, o que eu tenho? Eu tenho que o cosseno são os termos com potência par e o seno, os termos com potência ímpar. Então, nós temos aqui a solução como deveria ser, né? A0 cosseno x mais A1 seno x. Alguma dúvida aqui? Não, vamos seguir em frente. Exemplo 2. Vamos fazer a mesma técnica com uma outra equação. Resolva a equação diferencial a seguir usando série de potência dado ponto zero. Então, nós escrevemos y como AK x elevado a k, y' como k vezes AK x elevado a k menos 1, que é a derivada do que está em cima. Aqui começando no 1, porque o A0 derivou, deu 0. Repetimos o processo. Vamos substituir o y' na equação diferencial. Vai me dar esse cara aqui. Menos 2 vezes y. Então, novamente, eu quero que o x, aqui fica x elevado a n aqui também. Então, nesse cara aqui eu faço n igual a k menos 1, ou k igual a n mais 1.
Substituindo, vamos reescrever como potência de x elevado a n, juntar os somatórios, colocar xn em evidência, e o que está dentro do colchete quero igualar a zero. Então, achamos aqui outra recorrência. N mais 1 vezes a n mais 1 menos 2 a n igual a zero. Então, construímos a regra de recorrência, onde A1, né, fazendo n igual a zero, A1 é igual a 2 vezes A1 é igual a 2 vezes AN sobre 2. Aí cancelou aqui. Certo? O A2, quando é n igual a 1, A2, 2 vezes A2 é igual a 2 a 1. Então, passo 2 para cá. Veio esse 2 ao quadrado aqui. Veio desse 2 que está se repetindo. Né? A2 igual a 2 a 1 sobre 2. E o A1 é 2 a 0. Então, esse 2 com esse 2 ficou 2 ao quadrado. A3 é igual a 2 a 2 sobre 3. Só que o A2 é 2 ao quadrado a 0. Então, fica 2 ao cubo a 0 sobre 3 vezes 2. Repetindo, né? A4 vai ser 2 a quarta a 0 sobre 4 fatorial. Então, AN é 2 elevado a n a 0 sobre n fatorial. Então, uma vez que eu sei quem é A0, eu sei quem é a série toda. Então, ela vai ser escrita da seguinte forma. A0, 2 elevado a n sobre n fatorial, x elevado a n. A0 é constante, ele pode ir para fora. 2 e x estão na mesma potência, pode ficar dentro dos parênteses. E essa é a expansão em série de Taylor de E elevado a 2x, o que está em azul aqui. E o A0 é uma constante que está multiplicando. Então, era de se esperar, né? Qual é a função que derivando é igual a 2 vezes ela mesma? E elevado a 2x, né? Vezes uma constante. Aí a constante vai depender da condição de contorno. Então, verificamos. Vamos pegar E elevado a 2x e expandir série de Taylor. A enésima derivada de f vai ser 2 elevado a n, E elevado a 2x, vezes a constante. Substituindo no zero, E elevado a zero dá 1. Então, fica 2 elevado a n a zero, a enésima derivada. E a série de Taylor vai ser a késima derivada no ponto zero sobre k fatorial, vezes x elevado a k, já que está centrado no zero. Então, é exatamente a mesma expressão. Então, achamos a solução em série de potência e identificamos como a exponencial. E a ideia é essa, né? A ideia é a gente pegar uma equação diferencial, escrever a série e as derivadas fazendo termo a termo e depois identificar. Algumas vezes nós vamos conseguir olhar para uma série e falar, essa série eu sei quem é. Outras vezes não. Outras vezes vamos ter uma série aí que só vamos poder expressar ela num computador, fazendo a soma dos diferentes termos, né? Dos infinitos termos, ou até onde for suficiente para a precisão ficar boa. Mas é uma técnica bacana. Vamos ver depois nas próximas aulas tem maneiras de funções especiais que se vêm a partir dela. Mas o processo não tem muito mistério, não. É você substituir, escrever as derivadas de y, né? Y são derivadas como série, substituir na equação e depois reescrever os somatórios de forma que fique x elevado a n, para você conseguir agrupar os mesmos termos. Alguma dúvida até aqui, gente? Professor, eu só não entendi na resolução, quando você encontra a fórmula de recurso, por que aparece somatório ali? Somatório não, fatorial. Em que parte? Por exemplo, Aqui? achou essa de recorrência. Aí Aqui? você... Isso, eu não entendi de onde. Tá, olha só. O A2
é igual a 0 sobre 2 vezes 1, certo? Isso. Então, aqui já tem 4 vezes 3. Quanto você substitui fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui é um 5, tá? Tá digitado errado. Aqui é um 5. Ah, Mas entendeu? Que substituiu a 2 por esse cara aqui em cima, vai aparecer 4, 3, 2, 1. Aí vira um 4 fatorial. Mesma coisa aqui, é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. beleza, ele vai pegando sempre os anteriores, né? Isso, porque olha só, eu estou substituindo até o A0. Entendi. Entendeu? Eu estou voltando lá para 0. Então, quando eu volto para o A0, aparece todos os anteriores que apareceram aqui. Ah, tá, beleza. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Nenhuma, não? Então, por hoje é só. Vou trazer mais exemplos na próxima aula com equações mais elaboradas. Mas essa é a receita de bolo aí. Você pega, expande série de Taylor, substitui na equação, iguala os xn e acha uma relação de recorrência. Professor, Oi? eu cheguei atrasado na aula, então, basicamente perdi, né, a aula, porque eu cheguei agora. Então, eu vou correr atrás aí da matéria. Qual foi o nome dessa matéria? Como eu consigo catar ela na Olha, internet, essa sabe? matéria aqui é soluções sérias em torno de ponto ordinário. Ela é o capítulo 5.2 do Boyce de prima. E eu vou colocar lá no AVA. Ah, beleza, então. Porque Valeu, ele obrigado, tá no professor. Boyce, eu acho que ele não tá no Stuart. Mas o Boyce, assim, ele geralmente você vai encontrar ele no livro de equações diferenciais. Geralmente o Boyce de prima e o Zil e Cooley são livros bem conhecidos que abordam esse assunto. Mas você acha em vários outros também. Ok? Tá, valeu, obrigado, professor. Valeu. Quer que eu volte alguma parte aqui para você, Caio? Não, não precisa, porque eu perdi a aula, eu cheguei praticamente agora, então eu perdi toda a aula. Se eu teria que retornar tudo aí, é culpa minha, não precisa. Só em saber que eu corro atrás do meu prejuízo. Mas obrigado, professor. Falou, vou colocar no AVA, eu vou só fazer as correções aqui e vou colocar no AVA, tá bom? Tá, aí dá uma olhada Aconteceu aí no comigo material. também. Aconteceu comigo também, professor. Eu cheguei na hora na aula, mas aí eu fiquei esperando iniciar a reunião. Aí, como demorou muito, eu achei que eu estava no link errado. Aí eu saí, quando eu voltei, já tinha quase acabado a aula. Eu vou ter que correr atrás também e volto com dúvida na quarta-feira. Tá, olha só. Eu vou fazer o seguinte, vou cancelar a gravação aqui e explico de novo, que a gente está com tempo. Eu vou cancelar aqui a gravação para não ficar repetitiva também a gravação. Como é que faz para sair? Professor, falando pelo menos da minha parte, eu não preciso. Se eu repetir toda a explicação por minha causa. Não, tranquilo.